Amigos, boa tarde. Vamos começar aqui agora uma inovação para a população de Acarape, uma coisa que está surgindo nova aí, que é os podcasts. E vocês me conhecem, sou Raimundo Filho, aí, conterrâneo de todos. E nós vamos aqui começar um podcast trazendo novidades para a população de Acarape, uma coisa bem informal. Não sou um comunicador, né? Sou mais um formador de opinião, que gosto de conversar com todo mundo, e escolhi aqui esse formato para trazer alguns amigos, para trazer algumas personalidades de Acarape, para a gente trocar um pouco de ideia, bem informal, claro, nada formal, tendo em vista que eu não sou nenhum expert em comunicação. Aqui é um podcast, né? Nós estamos começando agora, e o nome dele vai ser X da Questão. E hoje vamos inaugurar aqui esse programa, trazendo aqui duas personalidades, sempre. Nós vamos trazer uma, mas sempre quem vai estar aqui do meu lado vai ser o nosso amigo médico, meu amigo pessoal, conhecido de todos aí de Acarape, o nosso amigo Dr. Alexandre Magalhães, que está aqui hoje, que vai começar aqui fazendo esse programa. E hoje nós vamos aqui começar conversando com o nosso amigo Zé de Franzé. Todo mundo conhece o nosso amigo Zé de Franzé, amigo de todos, nosso conterrâneo, e a gente vai falar aqui hoje um pouco de tudo. Nós vamos falar sobre política, sobre sociedade, sobre município. Nós vamos aqui hoje fazer um entrosamento de conversas, de história. É um bate-papo, como eu sempre tenho com eles, sou amigo deles, a gente conversa sobre tudo quando se encontra. E aqui a gente também vai fazer dessa forma, nada formal, uma linguagem bem simples, a gente vai mostrar o que é que a gente pensa a respeito de alguns temas, principalmente relacionados à nossa cidade. Então, quero aqui saudar, primeiramente, o nosso amigo Dr. Alexandre, e o nosso convidado de hoje, o nosso amigo Zé de Franzé, e dizer que é sempre um prazer estar aqui com eles, mais uma vez. E quero começar aqui saudando a todos e dizer que podem ficar à vontade, vamos conversar. E eu quero aqui agora passar aqui a palavra para o nosso anfitrião também, doutor Alexandre, dizendo que nós vamos aqui começar falando, eu quero que cada um comece aqui falando como foi sua vida. Eu preciso que vocês expliquem para cada um, muita gente não conhece, claro, como foi o início de tudo, como foi que vocês se iniciaram, de onde vocês surgiram, os pais, o estudo, os primeiros passos, para a população saber um pouco da história de vocês. Então, meu amigo doutor Alexandre, pode ficar à vontade, a gente vai aqui, qualquer dúvida eu vou perguntando. Meu amigo Raimundo, pode me chamar de Alexandre, Xandão, do jeito que vocês quiserem me chamar, né? Entre nós não precisa ter essas formalidades. É um prazer estar participando dessa inaugural, né? Desse projeto inaugural aqui do nosso podcast. E dizer que eu, você e o Zé temos muito para mostrar e muito para falar. De uma forma bem simples para a população, sem muito riquiquife, sem muito neologismo, sem muita palavra bonita, uma coisa bem simples para que todos consigam entender como é a nossa vida e como a gente pensa em relação a várias coisas. Como você falou em relação à vida pessoal, eu vou introduzir um pouquinho sobre a minha vida pessoal e depois a gente passa para o Zé para falar também, e aí a gente vai revezando aí, se precisar, se precisar, tu também fala um pouquinho sobre a tua. Claro. Vamos lá. Eu nasci em 1974, né? Sou filho de um agrônomo, né? Seu Francisco José Magalhães. E a minha mãe, ela tinha de formação aquele que o povo fala antigamente da escola normal, né? Sim. Ela era uma normalista. Então, assim, eu sou filho de um agrônomo com uma normalista, né? E fui criado num ambiente cristão, né? Nasci em Fortaleza, aos 16 de junho de 1974, na maternidade Argentina Castelo Branco, que é lá no Henrique Jorge, que por sinal, há 10 anos atrás eu tive lá para ver o meu registro de nascimento, né? Foi muito legal, fiquei emocionado, conheci o dono da maternidade, Dr. Ronaldo, que ainda era vivo, hoje está falecido, e pedi para ter acesso aos prontuários antigos, aos livros de nascimento, e eu vi lá a minha data de nascimento, ao horário do nascimento, às 23 horas. Então nasci nessa maternidade, lá no Henrique Jorge. Tenho 2 irmãos, Jefferson e Virna, também dois médicos, né? E como eu estou te falando, a gente foi criado num ambiente cristão,
Eu estudei a vida toda em colégios cristãos, né? Estudei no Colégio Cearense, Sagrado Coração, que posteriormente se chamou Colégio Marista Cearense, né? Sim. Que era vinculado à Irmandade do Padre Chapanhar, né? Que foi o fundador da congregação marista. Colégio muito rígido, né? Onde a gente aprendeu muito sobre disciplina, né? Até a meia que a gente tinha que usar no colégio, quando a gente chegava no colégio, a gente tinha que levantar o sapato para mostrar se a meia era branca, se a meia era preta. Se a meia fosse branca, tinha que voltar para casa. Se a meia fosse preta, que era a meia do uniforme, completamente diferente de hoje em dia, que o menino vai para aula de meia, sem meia, de chinela, de jaqueta. Então, assim, lá era muito rígido. E isso foi muito importante para a minha formação no que diz respeito à disciplina. Então, eu devo muito isso ao Colégio Cearense e aos irmãos maristas, né? E o ambiente familiar era tranquilo? Você sempre teve uma cobrança muito grande dos pais em relação ao estudo? O meu ambiente familiar sempre foi muito tranquilo, né? Muito tranquilo mesmo. Eu, como filho mais velho, de 3, eu tive que puxar a fila, né? Tive que puxar a fila do exemplo, eu tive que puxar a fila do estudo, eu tinha que ensinar meus irmãos mais novos, porque na época meu pai trabalhava no interior, ele era funcionário do Denox e ele passava de sexta a sábado no interior. E ele só voltava no sábado meio-dia. Então, de segunda-feira até sábado meio-dia, eu tinha que fazer os meus afazeres do colégio e ajudar os meus irmãos mais novos. Então, sempre estudou no Sagrado Coração? Eu estudei no Colégio Cearense da alfabetização até o 2º grau. Antes disso, eu morei 4 anos e meio na Bahia. Papai passou no concurso da Ematerba, né, que equivale a Ematerce aqui no Ceará. E aí, eu nasci com 30, 45 dias de nascido. A gente foi para a Bahia, uma cidade muito pequena mesmo. Assim, eu acho que 1/3 do tamanho de Acarape. Tu imagina aí na década de 70. Sim, tudo muito difícil. Tudo muito difícil, distante, sem estradas, sem saneamento básico, enfim. Você imagina uma cidade pequena do interior do Nordeste há 40 anos atrás. Você projeta para 40 anos atrás. Se hoje já é difícil, tu imagina 40 anos atrás. E por conta disso, o papai largou o concurso da Ematerba e veio morar em Fortaleza, para dar uma condição melhor pra gente. Aí foi quando ele passou, foi quando ele passou no concurso do Denox, e desde então ele veio para cá, e desde 1980 a gente mora em Fortaleza. E a escolha pela medicina sempre foi uma coisa espontânea, ou teve alguma inspiração, alguma opinião familiar? Na realidade, meus pais não são médicos, né, como eu falei, né? Então, assim, da minha geração, eu fui o primeiro a ser médico. Eu confesso que meu pai queria que eu fizesse outros cursos. Meu pai queria que eu fizesse uma engenharia ou engenharia mecânica. Meu pai foi professor de matemática durante muito tempo. E ele queria que a gente focasse nas áreas exatas. Eu até tentei, sabe, Raimundo? Sim. Eu fiz vestibular para engenharia. É aquele que bateu na porta do bocado de universidade. Só descobriu na medicina. Aí eu fiz engenharia mecânica, abandonei. Fiz administração, abandonei. Fiz ciências da computação, abandonei. Passei em odontologia, abandonei. Aí vi que nada daquilo me completava, e aí eu escolhi a medicina e acabei enveredando pela medicina, e hoje me sinto realizado como profissional médico, né? Assim, não tenho o que reclamar da minha vida, não tenho o que reclamar dos meus pacientes, não tenho o que reclamar do que a medicina me proporciona, tanto no sentido profissional, financeiro, como no sentido também de você poder ajudar aqueles que precisam, né? Sim, a medicina, na realidade, é um sacerdócio. Isso, uma missão. Uma missão. A partir do momento que você pensa na medicina como uma fonte de dinheiro, como uma fonte de lucro, você com certeza está na profissão errada. E isso eu tive sempre como lema, né? Tanto que até hoje eu reservo parte do meu tempo e parte do meu horário como médico para atender de forma gratuita, para atender de forma espontânea e ajudar as pessoas que precisam. Sou testemunha disso, né? E digo que, como seu amigo particular, você me consulta diariamente, quase que pelo WhatsApp, né? Não só a mim, mas como amigos e parentes. E
a sua medicina, talvez não, com certeza é uma das melhores que eu já conheci. Como médico, a sua medicina ela é impecável. E a sua amizade é algo também que eu primo muito. Bem, nós já falamos aqui um pouco de você. Eu quero ouvir agora um pouquinho da infância. Eu quero aqui ouvir agora desse nosso amigo aqui, o Zé do Franzé, né? Esse lindinho Precisa aqui ouvir dele aqui, como foi a infância dele, tendo em vista que a gente já conhece um pouco, mas eu preciso ouvir dele, né? Um pouco da família, um pouco da impressão que ele teve, da infância dele, da criação, tendo em vista que o pai dele é uma personalidade bastante conhecida, não só em Acarape, mas como Redenção ali naquele trecho. A gente vai ouvir aqui um pouco também da história dele. Fala aí, Zé do Franzé. Olá, Raimundo. Olá, doutor Alexandre. Aqueles que nos assistem, né? Através desse novo sistema, dessa nova mídia, dessa nova captação, né, de informações. É importante que nossos amigos que nos assistem hoje conheçam bem cada um que está aqui hoje, né? Doutor Alexandre, né, meu parceiro, meu amigo. Conheço ele aqui desde 2006, comecei em 2007, mas isso aqui é uma história que eu vou relatar mais lá na frente. A minha infância para os acarapenses é bem fácil, né? Tenho 41 anos, nasci em Fortaleza e me criei em Acarape, sou filho eu sou filho adotivo, meu pai e minha mãe é o Franzé e a dona Carlene, a mamãe foi diretora do Zé Neve, professora há 30 anos, né? Então toda a minha vida estudantil foi lá no José Neves de Castro, sinto saudade quando passo lá, porque eu tenho comigo uma praga que um amigo meu jogou em mim, um amigo do papai, ele disse, você vai estudar de manhã, de tarde e de noite, até o final da sua vida. Por quê? Porque eu ia de manhã, de tarde e de noite para o colégio. Acompanhava a mamãe, porque a mamãe era diretora, e naquele tempo eram os 3 expedientes. Então assim, eu estava lá de manhã, à tarde e à noite. E tinha um amigo do papai que dizia assim, você vai estudar de manhã, tarde e noite a vida toda. E parece que ele não errou nisso, que a gente não para de estudar, né? O papai professor, mas agrônomo também, de formação, hoje advogado, sempre militou, né, na vida política. E minha vida em Acarape foi essa. Foi aquela vida tradicional dos meninos de interior. Brincava o dia todo na rua. Banho de açude, rio. Pescaria. Exatamente. Hoje não existe mais a brincadeira daquele nosso tempo, né? Hoje é só bila, hoje é só videogame. Não sei nem celular, né? Videogame. Celular, mas você falar em bila, peão, bola. Carrinho de lata. Era o carrinho de lata, não. Tinha o patinete. Criar jumento dentro de casa, né? Eu tive uma infância. Exatamente, eu tive uma infância bem popular mesmo de criança. O papai ele não tinha o que inventar, sempre contra a mamãe, o papai me deu um jumento de presente, era o Waterpaulo. E eu criava dentro de casa, né? E a minha casa muito pequena, na época eu passava por dentro de casa para deixar ele no quintal. Mas a mamãe sempre disse que o papai teve essa queda por mim. Tudo que eu pedi ele fazia, mas o papai sempre teve uma característica com ele. Ele me dava sempre o que eu queria, mas sempre me cobrava os estudos. Mas venhamos e convenhamos, a nossa infância em Acarape sempre foi boa. Sempre foi, sempre Ontem mesmo eu repetia isso, na calçada à noite, 10h30, quando estava faltando luz, a gente conversando com os vizinhos, e eu disse assim, eu só saio de Acarape no último trem. Aqui de Acarape eu não tenho vontade de me mudar de Acarape de jeito nenhum. Eu só saio daqui quando estiver pegando fogo e o último trem. Né? Porque aqui eu convivi a minha vida toda, meus amigos são todos daqui, minha família toda daqui de Acarape, conheço todo mundo me conhece. Então, assim, a minha infância foi igual a todos os meninos de cidade pequena. Estudei praticamente a minha vida toda num colégio só, que foi no José Neves de Castro. Colégio público, né? Colégio público, né? Só vim cursar o ensino médio e no segundo ano, né, do segundo grau em Fortaleza, que foi no Colégio Toni, fiz o segundo e o terceiro ano aqui no Toni. E praticamente comecei minha vida acadêmica aqui em Fortaleza. O primeiro vestibular que eu tentei foi para enfermagem, e aqui é pouca gente que se lembra disso. Tentei na UES. Essa informação é nova, não sabia não. Não conseguia outra área. Aí foi que apareceu a administração de empresa. Aí acabei fazendo administração. Ainda bem que Deus escreve certo com linhas tortas. Imagina essa peça enfermeira trabalhando comigo. Aí o papai disse assim, rapaz, não inventa de fazer, porque o papai sempre teve vontade que eu fosse advogado. Porque na época ele cursava, e ele sempre teve esse sonho, e ele sempre queria que
que eu fosse advogado, que inclusive hoje eu curso o curso de Direito, daqui uns 30 anos eu termino, porque não é minha prioridade. Não tem pressa. Não tem pressa, não é minha prioridade é outra coisa. Então, assim, aí meu primeiro vestibular foi para enfermagem na UES, não consegui passar, passei em administração de empresa, no Lourenço Filho, né, antigo Lourenço Filho, não sei nem se existe ainda, que era o IES, Instituto de Ensino Superior do Ceará, e lá militei, terminei. Nesse meio tempo, né, apareceu a Universidade do Vale do Acaraú, a UVA, com aqueles cursos voltados para os professores. Extensionistas, foram para o interior, né? E nesse meio termo eu concluí também lá em 2 anos o pedagógico, né? Graças a Deus foi um curso muito bom, como minha família toda é de professor, eu acabei aderindo também a essa parte. Lecionei um tempo, com vida profissional, né, no Instituto Santa Terezinha, que era no colégio da Tia Cleide, à época, que hoje é o Pentágono, em Acarape. Lecionei também pelo município, pelo estado, mas também, aí com o tempo, lecionei uns 2 anos. A lembrança da infância traz alguma lembrança forte relacionada à política, já que o Franzé foi vereador em Redenção, foi vereador em Acarape, lhe traz alguma lembrança, essa infância da sua mãe? Todo mundo sabe no Acarape que a dona Carlene, né, foi diretora muitos anos da escola José Neves de Castro, que na época era do estado. O José Neves de Castro poucas pessoas sabem, mas era um colégio estadual, depois foi municipalizado. Então ela sempre foi uma pessoa muito ativa na política do município, nas campanhas do seu pai. E eu queria lhe perguntar se você tem assim, alguma imagem forte da infância relacionada à política dos seus pais, já que você sempre viveu num ambiente político, né? E poucas pessoas sabem também, no Acarape, não sei se o amigo Alexandre sabe, que o bisavô do José Costa Ribeiro, foi prefeito de Redenção, que era o avô do Franzé, né? Foi intendente e depois foi eleito pelo voto direto. Então é uma família que tem uma tradição política muito grande ali na região. Então, se você tem alguma lembrança política forte daqueles momentos, daquelas campanhas antigas do Franzé. Na realidade, só quem embriou no caminho da política, da família, foi o papai, né? O vô dele, meu bisavô, foi prefeito 2 vezes de Redenção, e ele acabou tendo a oportunidade de ser eleito. À época ainda era, Acarape ainda era Distrito de Redenção. Redenção, em 82. E minha lembrança forte daquela época é o seguinte: a minha casa, a casa da minha mãe, da mamãe e do papai, era uma casa pequena, mas que todo dia tinha gente. Todo dia tinha gente. Como também, não é diferentemente hoje, na casa da gente, né? Então, assim, a mamãe sempre teve um coração muito bom. Você conhece muito bem. Claro. Até hoje, né? Até hoje, se ela chegar uma pessoa lá na casa dela, se ela tiver um prato de comer, ela deixa de comer para dar àquela pessoa. Então, assim, eu nasci num ambiente realmente político, né? A minha vida toda política. Então, assim, eu vi muita coisa do meu pai, acompanhei desde muito cedo a militância do meu pai na política. Desde a emancipação do município, sim, em 87. E ele foi, né, uma pessoa muito importante também, junto com outros políticos da região, né? Principalmente o nosso deputado da época, o Antônio de Almeida Jacó, que é primo legítimo da minha mãe. Sim. Foi deputado 4 vezes também lá na região. 7 vezes. Né? Então, assim, a gente embriou muito para esse caminho. O papai foi candidato em 88 contra... E aqui eu gosto sempre de dizer um fato, né? Foi contra o rival dele, que era o primo. Era primo, né? Flavinho, conhecido popularmente como Flavinho do Acarape. Gente muito boa, sempre me dei bem com o Flavinho. Assim, a pessoa para ter problema comigo é muito difícil, né? Porque eu sempre me dou bem com todo mundo. Então, à época, o maior inimigo do papai, que depois fizeram as pazes, era o Flavinho, e eu sempre me dei bem com o Flavinho. O papai não teve êxito em 88. Passou para 92, foi candidato a vice com a chapa do Acélio, a época também não. Na época perderam a eleição, né? E 96, papai volta a se candidatar de novo e eu sempre acompanho os passos do papai. 96 ganhou, 2000 ganhou, 2004 ganhou e 2008... Mas eu vou já chegar lá nessa sua parte, né? Nós vamos já chegar lá nessa sua parte. E falando de política, falando dessa situação, mais precisamente em Acarape, eu quero perguntar ao nosso amigo Alexandre, como foi que depois dele ter concluído o curso, né? Eu acredito que o curso de medicina é um curso muito
é um curso muito difícil. Sim. Eu sempre gosto de pesquisar e ver, e tenho visto que o curso de medicina, junto com engenharia, é um dos cursos mais difíceis de se cursar. Muita gente pensa que é só entrar na faculdade, enfim, mas você precisa ser aprovado, passando de semestre, é um curso muito difícil. Na realidade, assim, medicina é difícil para entrar E mais difícil e mais ainda difícil ainda para isso. sair. Então eu quero perguntar a ele como foi os primeiros passos na medicina e como foi que ele chegou em Acarape através da medicina. Né? Tá. A medicina, eu comecei a fazer o meu curso de medicina fora. Eu comecei a fazer meu curso de medicina no Rio de Janeiro. E lá, por infelicidade, eu adquiri... Então, na época você como estudante, sempre prestava vestibular em vários estados do Brasil. E aí eu fiz esse vestibular lá no Rio, aí adoeci quase com o terceiro ano de faculdade lá, eu adoeci. Infelizmente tive que vir para Fortaleza. Sim. E aí transferi minha faculdade para cá. Terminei meu curso aqui na UFC. E desde muito cedo eu sempre quis meter a mão na massa. Eu acho assim, a faculdade de medicina, diferentemente de outras faculdades, de outros cursos, ela lhe dá a oportunidade de, se você quiser, você começar a praticar muito cedo. Sim. Desde que você tenha habilidade, perícia e vontade, né? Então, como eu tinha muita vontade, eu no terceiro, quarto semestre eu já estava no Frotinha da Parangaba direto. Eu passei 4 anos lá sendo acadêmico do Frotinha da Parangaba. Então, assim, vi muita coisa. É um hospital público de grande porte. Então, assim, num bairro que Sim. é de periferia, então chegava muita coisa. O volume de pessoas lá dentro de atendimento é enorme. Né? Volume de atendimento e de gravidade sim, também, né? Sim. Assim, era muita coisa relacionada a AVC, infarto, cirurgia, tiro, facada, acidente. Então, assim, eu vi e aprendi muita coisa. E quando eu estava terminando a faculdade de medicina, eu recebi um convite de uma pessoa de Acarape que eu não posso esquecê-la, apesar de hoje ela não estar mais em Acarape, que foi da dona Zita, Sim. enfermeira concursada de Acarape. Eu estava terminando o curso de medicina e ela conseguiu meu telefone e falou comigo, eu sei que o senhor está terminando o curso e tal, vou precisar de plantonistas aqui. E eu falei o quê? Tá certo. Mas primeiro, e essa história ninguém sabe, quem primeiro deu plantão em Acarape foi meu irmão. Dr. Jefferson. Eu disse, mas eu vou mandar primeiro meu irmão, que já está formado. E eu, por conta da doença, me formei depois dele, que eu passei 2 anos parado. E eu depois vou começar a dar plantão aí. Então o primeiro da família Magalhães que começou a dar plantão em Acarape foi o Jefferson. E eu lembro que eu fui deixar ele, porque o Jefferson não gosta de dirigir, eu fui deixar ele lá em Acarape, lá na antiga unidade mista, no sábado, e fui buscá-lo no domingo de manhã com o papai. Então, devo a minha ida a Acarape à dona Zita. Dona Zita, que militou muitos anos em Acarape. Ela é enfermeira concursada. Isso foi em meados de que ano? 2007? Finalzinho de 6 para 7. 2007. 2007. Entendi. Aí lá começou a fluir a medicina, com amizade com os munícipes, né? Então assim, quando você está no início de carreira, você tem que estar muito atento, principalmente nos plantões. Então eu não conseguia relaxar, eu não conseguia dormir nos plantões. Então era sagrado. Se chegasse 1 hora da manhã eu estava lá fora conversando com os vigias, se chegasse 2 horas da manhã eu estava lá fora, se chegasse 4 horas da manhã eu estava lá fora. Então eu passava realmente o meu plantão todo acordado. E aí eu fui fazendo várias amizades e fui conhecendo várias pessoas, inclusive algumas que já até faleceram, né, que trabalharam comigo lá. E o tempo foi passando e aí... E como foi que... Agora nós vamos entrar inevitavelmente no campo da política, tendo em vista que você foi 8 anos seguidos vice-prefeito de Acarape e em 2020 tentou ser prefeito. Então eu quero lhe perguntar como foi que tudo começou, como foi que começou a política em Acarape, como foi que surgiu, se era a sua intenção, se não era a sua intenção, se foi uma coisa que foi naturalmente fluindo, como foi que surgiu isso? Na realidade, assim, eu nunca fui para Acarape, eu nunca fui para canto nenhum trabalhar com intenções políticas. Não era minha intenção.
Mas a ajuda que você, como médico, pode oferecer, o seu serviço, às vezes, ele pode estar muito ligado à questão política. Comecei a trabalhar lá no Acarapé normalmente, sem problema nenhum, sem pensar em mandato, em ser candidato. E até que eu saí de Acarapé. 2010. Saí de Acarapé, fui para Capistrano, onde estou até hoje. E quando eu saí lá de Acarapé, um pouco depois que eu saí de Acarapé, ou um pouco depois ou um pouco antes, o Dr. Franklin também saiu de Acarapé. Então, o Dr. Franklin era uma referência como médico em Acarapé, eu era outra referência, e tinha o Dr. Carlos Heitor. Então, eram os 3 médicos mais antigos que tinham lá na Acarapé como referência, além do Dr. Valdeci, que é concursado, que está lá até hoje. E aí, vendo esse vácuo, na época, a secretária de saúde, a Elisângela Campos. Isso, nossa amiga, minha amiga, quero deixar aqui um abraço carinhoso para ela e para a família. Ela me convidou para voltar para Acarapé, né? E aí eu voltei para Acarapé, comecei a atender lá e tudo mais. E as pessoas já estavam falando em política, falando naquilo. E é típico de cidade de interior, né? O burburinho político. E aí era tipo como se quisessem me colocar contra o prefeito, ou me colocar contra o Franklin, ou contra qualquer outro adversário, contra o Dr. Regis. Sim. Então, assim, eu falei que eu não tinha intenção de política na época. Tanto não tinha que eu me afastei de novo de Acarapé. Voltei para Capistrano. E aí, posteriormente, foi acontecendo tudo que aconteceu. Acabou que eu entrei na política de Acarapé. Comecei a militar lá por questões ideológicas mesmo. Me elegi, mas assim, fui vice-prefeito. Foi uma campanha muito grande, uma campanha de grandes adesões, né? Na época, porque era um novo, né? Representava então, assim, algo muito novo. Representava algo muito novo e foi uma campanha que eu te falo, apesar de representar muito novo, isso foi uma campanha muito difícil. Foi, sim. Porque ainda era aquela campanha antiga de 90 dias, né? Era muito desgastante. 3 meses de campanha e... Entenda, a gente tinha que, na época, mostrar que além de ser um novo, a gente ia ser um novo que podia fazer alguma coisa diferente. Então... Você foi eleito vice na época? Fui eleito vice na época. E fui reeleito em 2016. Em 2016, na mesma chapa. Graças a Deus, dentro das minhas possibilidades. Pronto, é isso que eu vou lhe perguntar. Falando de possibilidades e de eleições, eu quero lhe perguntar, porque é muito debatido o papel do vice. É muito debatido até onde o vice pode ir, né? E eu quero lhe perguntar, o vice-prefeito, em muitos momentos, ele pode fazer? Ele tem voz, ele é ouvido? Ele tem condições realmente de fazer? Ou ele é simplesmente aquilo que a lei determina? Ele está ali para assumir o mandato em eventuais afastamentos, cassações, mortes, renúncias? Tá. É isso que eu quero lhe perguntar, uma dúvida. Eu vou fazer aqui uma frase de um colega meu, de um amigo, que foi prefeito durante alguns anos, por 2 mandatos, e atualmente ele é vice-prefeito de Capistrano. O nosso amigo Cláudio Saraiva. Meu amigo Cláudio Saraiva, que por sinal, nosso aniversário é do mesmo dia, 16 de junho. O Cláudio Saraiva falava assim para mim sempre: Alexandre, vice-prefeito é igual a peito de homem. Não serve pra nada. Tu vai ver, tu vai ser eleito vice-prefeito, mas tu não vai poder fazer nada. Porque a palavra final sempre vai ser do prefeito. O prefeito tem a atribuição legal. É até uma coisa dura ouvir isso. Né? Não, a atribuição legal do cargo, que tu só vai optar ou adaptar com alguma coisa, ou se ele se afastar. Se ele renunciar. Se ele renunciar, falecer ou se licenciar. Isso. Legalmente. Não sendo isso, não espere outra coisa. E agora, recentemente, há uns 6 meses atrás, eu tive lá no Pesqueiro, na casa do Cláudio, com o Zé. E conversando sobre política, ele falou assim: tá vendo? Hoje eu sou vice. Pergunta aqui o que é que eu resolvo. Não lembra, Zé? Lembro, sim. Ele falou: o prefeito é meu primo, a gente se elegeu junto, mas eu só posso ir até o meu limite. Claro. E meu limite é esperar
que ele me pergunte ou peça para eu fazer alguma coisa. Ou então, diga assim, ó, vou me afastar e toca isso aí. Então, assim... Ou então lhe determine alguma atribuição para você fazer, né? Ou delimite algum espaço de atuação ali, que raramente, né, isso ocorre. Lembrando que, nacionalmente, historicamente, os vices sempre têm crise com os seus titulares, né? Aqui no nosso país não é diferente. Nós temos aí, agora nós estamos em um fim de um mandato presidencial que o vice passou 48 meses sempre em algum confronto ali com o seu presidente. Então, historicamente, os vices sempre têm algum confronto com o seu parceiro de chapa. E já que nós estamos falando aqui em política, né, eu quero aqui perguntar ao nosso amigo Zé do Franzé como foi que ele começou. Deixa eu só falar uma coisa. Pode falar. O Zé foi escolhido para ser meu vice na chapa, mas eu jamais pensei que ele fosse peito de homem, não. Claro. Já que você sofreu ou passou por essa situação, claro que não ia fazer isso com o seu eventual vice, né? Mas na realidade, eu só tomando aqui um pouco da parte do Alexandre, o vice, ele tem que entender que é uma conjuntura antes do pleito. O vice, geralmente, ele é para fechar um acordo. Sim. Para juntar um grupo. É uma soma, né? Uma soma. É uma junção de última hora. Então, assim, o Alexandre vê a vice como, assim... E a gente vê em vários locais a vice com uma certa dificuldade de mostrar trabalho, né? Entendeu? Assim, mas, assim, eu tenho uma percepção meio contrária do Alexandre, porque eu acho que o vice, do pesar das coisas, o vice ele tem as suas limitações na gestão, mas cabe a ele mostrar trabalho. Sim. Concorda comigo. Mas eu quero lhe lembrar só um fato, só lhe interrompendo, eu não quero que o bom entrevistador, pelo menos isso eu sei de entrevista, que nunca deve interromper o entrevistado. Mas o Alexandre, enquanto vice, isso é bom lembrar, que eu lembro, eu tenho uma memória muito boa, quem vive comigo sabe, que ele incansavelmente militou como médico naquele Acarapé. É isso que eu ia dizer, né? Eu ia fazer isso. Eu ia fazer essa lembrança a ele, entenda. O vice, na pior das hipóteses, ele pode prestar o serviço para a comunidade. Isso. Né? Ele é um mandatário. E foi o exemplo dele. Quantas e quantas vezes ele não militou, que não era a função dele, nem estava recebendo para aquilo, e ele deve ter esquecido. Quantas pessoas ele não atendeu? Quantas reuniões a gente estava, a pessoa chegava e pedia para ele atender? Tudo bem, não é o papel do executivo do vice, claro, mas é um papel social. Do representante público. Entenda, o representante público ele pode ajudar de qualquer uma forma o povo. Principalmente no interior, onde o político é de tudo um pouco. Acarapé tem praticamente 150 km². Então, é uma província, como você gosta de dizer, né? Muito pequeno. Então, assim, Acarapé é diferente da cidade-mãe em Redenção. Claro. Fazer política em Redenção é totalmente diferente. É totalmente diferente de Acarapé, porque Redenção é muito distante, é muito o espaço é muito maior. Tem um espaço territorial bem maior. O espaço territorial é muito maior. Tem um distrito quase do tamanho de Acarapé. Você está no Antônio do Pé, você ir para o Guaci, é quase um mundo, né? Acarapé não. Acarapé, praticamente hoje, se eu não me engano, temos 20 localidades, 19 localidades em um distrito, que é o Cantagalo. E se a gente fizer de carro, a gente percorre ali em meio dia. Todas as localidades. Você pega ali dos Morenos, descendo Riachão, pega ali Acarapé, Sede, ali as comunidades. Como você diz, em uma hora a gente faz. A gente passa rapidamente, claro. Eu estou dizendo assim, como a comparação é grande. Então, assim, o Acarapé, ele é muito pequeno, mas assim, muito se necessita de trabalho, principalmente de política pública. E o Alexandre, da época, fez esse trabalho. Né? Pode até que ele não tenha representado o executivo. Claro. Mas ele fez. Mas legalmente não era o papel dele. Não era o papel, mas ele prestou esse serviço à comunidade. Então, assim, ele não pode dizer. Claro que tem outros exemplos de outros vices, principalmente se a gente fizer da conjuntura nacional, o que foi que está saindo agora. O problema é que tiveram em 4 anos das divergências políticas. Muitas divergências. Não. Muitas divergências. No Acarapé sempre se deram bem, tanto o vice como o prefeito, né? Então, assim, eu discordo desse tempo dele dizer que lá não se viu. Se viu muito. Né? Mas já que você tá com a palavra e falando de política, eu lembro que você foi eleito em 2008, 12 e 16 como vereador, né?
E é importante também frisar que você foi o presidente de Câmara que mais tempo passou na direção do Poder Legislativo do município. Você foi presidente 5 anos ininterruptos e assumiu, na época, a chefia do Poder Legislativo num momento muito conturbado. Então eu queria lhe perguntar, né, muitas vezes a gente conversa e não pergunta. Às vezes a gente é acostumado com a sua presença, mas eu queria lhe perguntar qual é a sua impressão pessoal de exercer um mandato de vereador numa cidade de 15 mil habitantes, muito pobre, que praticamente falta tudo, né? Uma cidade que, apesar de ter 34 anos de emancipação política, ela ainda engatinha. Então você, como foi membro do Poder Legislativo 12 anos, eu queria saber qual é a sua impressão, a sua opinião sobre ser vereador lá em Acará. Queria frisar aqui para esses mais recentes eleitores de Acará, que realmente, na realidade, a minha vida política começou em 2006. Conselho tutelar, né? Conselho tutelar, que inclusive eu conheci o Alexandre, à época como médico, Simpatia. da unidade mista de Acará, quando eu era membro do Conselho Tutelar. 2007. Sim. Peguei um carnaval daqueles de arretar, Pesado. Acará já foi tradicional o carnaval. Verdade. Hoje, infelizmente, aí eu não quero aqui entrar na gestão, Claro. mas de uns anos para cá o carnaval de Acará se acabou. Uma coisa Como muitas coisas. uma coisa que eu acho que deveria voltar. É uma coisa tradicional, uma coisa que o povo gosta, né? E nós pegamos, nesse tempo era eu, o então vereador hoje atual Lialdo, Sim. a Betinha, Depois a gente vai convidar ele para trazer. e a Roça, né, mulher do Milton. Eram os 5 conselheiros. Nós pegamos um carnaval de arretar. Aí nós pegamos uns meninos lá, né, cheio da cerveja e tal. Aí eu levei, como membro do conselho, levei para medicar para ir deixar em casa. Quando cheguei lá, estava aí o doutor Alexandre. De plantão. Me lembro como hoje. Pauzinho de cigarro, sentado no banco lá fora. Ele tem razão quando ele disse que ele não dormia. Ele, olha a equipe que estava de plantão na época. Me lembro, ele, Zairo. O Zairo, motorista. Motorista. Na época, o Vigil Tênis. Coragem. Tudo lá sentado. Quando eu cheguei, me lembro o carro que eu cheguei ainda. Era, não Kombi. sei se lembra, era a Kombi. Aquela Kombizinha. do Paulo Neto. Não, foi a Kombi do Paulo Neto, que tinha na assistência. Levei. Aí, a partir daquele momento, a gente começou a se dar bem, trocar ideia, conversar. Ele médico, eu do conselho, e eu sempre levava algum paciente para ele. Então, assim, minha vida política começou em 2007, quando eu assumi o Conselho Tutelar, minha primeira eleição. Aí, em 2008, tive, né, a honra do povo me escolher como um dos membros. Sempre teve vontade de disputar ou sofreu influência ou alguma pressão do pai? Não, eu nunca sofri influência do papai. O papai, ele tinha uma influência para mim não ser advogado. Ele disse, rapaz, o ramo que tem que ir é pro direito. E a mamãe, aí eu me lembro do Alexandre, eu sempre conto essa conversa com o Alexandre. A mamãe dizia assim, meu filho, vai ser médico. Só que aqui a minha menina está aqui, eu não quero nem dizer, você estuda muito bom, né? Vocês não estão vai lá abaixo. Mas, bola para frente. 2008 fui eleito, primeiro mandato, na gestão à época do Acélio, né? 2008, 2012. 2012 fui reeleito, já, né, na base do ex-prefeito. O ex-prefeito Acélio. Não, do Frank, já, junto com o Alexandre na vice. 2016 fui reeleito. 2016 até governei, fui vice-presidente da Câmara. Houve um fato com o presidente à época, eu assumi. Então, eu sou, e talvez vá ser o único presidente que tenha passado 5 anos consecutivos. Sim. Porque o mandato só é de 4, 2 e 2. Mas eu não fui eleito, eu assumi em uma legislatura, foi reeleito na outra. Fui reeleito outra e reeleito. Então, passei 5 anos dos 12 que eu passei como vereador, passei 5 quase metade como presidente. E lá, realmente, onde eu descobri como é difícil organizar, né? Realmente ali lidar com a coisa pública. Porque o vereador, presidente, ele é um mini prefeito. É um mini prefeito. Ele organiza ali um orçamento pequeno. Eu tive a vontade, e tenho até hoje, de continuar essa militância. Então, a época me ajudou muito, como procurador da casa, de implantar muitas coisas novas dentro da Câmara, né? Nós implantamos a Câmara itinerante,
Sebrae, né? O Sebrae, nós fizemos a ampliação do plenário, colocamos as contas em dias do município, devolvíamos dinheiro. O duodécimo. O duodécimo, quando sobrava, devolvíamos. Né? Coisas que talvez em legislaturas passadas eu nunca tinha visto, e futura pode ser que eu veja ainda, mas nunca tinha visto aquele momento. Inclusive, na rua, o pessoal falava muito. E o fato novo era que era construído na Câmara, era pago rigorosamente em dia. A Câmara funcionava corretamente, a parte administrativa, sim, a parte de expediente, e ainda sobrava dinheiro para devolver para a Prefeitura. Da Prefeitura. Isso é um fato. Então, assim, a minha visão política ela é bem avantajada. Passei esse tempo, fizemos muitas mudanças, tive o prazer, né, graças ao Frank e ao Alexandre, de assumir o município. 19 dias, acho que foram os 19 dias que eu passei, acho que eu me dediquei mais da minha vida política dentro do município, onde precisava fazer algumas reformulações que a pessoa, quando é gestão, às vezes não tem, né, o pulso para fazer. Porque muita gente pensa que quando você faz parte de uma gestão, por você estar incutido na gestão em algum cargo, você concorda com tudo que nela está. Sim. Mas é importante frisar que por você estar fazendo parte de algo, você não é obrigado a concordar com tudo. Dentro da gestão você tem embates, discussões, você discorda. É igual a um partido grande, tem várias alas dentro. Da mesma forma dentro de uma gestão. Tem uma ala que não concorda com isso, tem outra ala que concorda, e assim ela vai fluindo. Por isso que uma gestão é grande. Sim, né? Sim. Então eu me lembro que quando você assumiu esses 19 dias, teve muitos embates, porque você, apesar de fazer parte daquele grupo político naquele momento, sim, você não concordava com muita coisa que ali... Muitas práticas que havia. Né? E você teve uma certa indisposição com muitas pessoas que você não concordou, né? E gerou muitos atritos. E no lugar de passar 30... você passou só 19. Foi verdade. Porque teve que voltar na época o prefeito, porque você causou ali um rebuliço, né? Isso para o bem do município. Isso para o bem do município, claro, deixando isso claro. E é isso que eu quero lhe perguntar. Qual é a sua impressão de ser vereador, de ser político? Vou já fazer essa pergunta para o Alexandre, e já começando por você, em um município tão carente. O que é que você acha que o Acarape falta nesses 35 anos para decolar? O que é que tem de ausência no Acarape? Porque se você olhar, o município mãe está lá, Redenção, né? Nós somos totalmente dependentes, gosto de Redenção, mas nós precisaríamos decolar mais. Nós temos um município irmão que é Barreira, e Barreira é invejável no bom sentido, sim, é um município próspero, que tem uma infraestrutura 10 vezes melhor do que Acarape. É um município que decolou de todas as maneiras, né? Comercialmente, na infraestrutura, no poder público. E é isso que eu quero lhe perguntar. O que é que faltou que o filho de Redenção não cresceu como o irmão Barreira, que é Acarape? Eu acho, Raimundo, que fique claro aqui para quem nos assiste hoje, porque, assim, fazer gestão pública não é fácil. Às vezes, quando você está fora, você acha que é fácil, mas não é. Né? Então, assim, o Acarape, ele falta... assim, pouca coisa para dar aquele start. Né? Muita coisa foi implantada, muita coisa foi testada, muita coisa não deu certo. Então, assim, o que eu acho que falta ali é força de vontade para crescer o município. Entenda, nós fomos representados, né, por vários deputados. Na época nossa, na época atual. O que é que falta para Acarape? Como eu estava relatando isso ontem, daqui... A Patrícia está aqui de prova sentada comigo, e eu estava falando isso para um vizinho que chegou agora de São Paulo, a gente falando. Eu disse, Acarape, eu gosto de brincar, Acarape eu só saio no último treino. Não saio, não tenho vontade de sair. Mas eu acho que o Acarape precisa da economia se desenvolver. Nós fazemos um comparativo à Barreira. Barreira hoje vive o ápice, o auge do seu crescimento. Qual a indústria que a Barreira tem? Assim, só grande. As artesanais de castanha local. Acarape, há 15, 20 anos atrás, já foi uma cidade próspera. Isso. Tínhamos um polo industrial riquíssimo. O grupo Yamacon. Tínhamos um grupo asiático lá, que era o grupo Yamacon, que produzia carro, eletrodoméstico, gêneros alimentícios, produtos manufaturados. Então nós éramos um polo industrial riquíssimo. Hoje nós vivemos de quê? Da mineração.
extrativismo mineral. E ainda da cultura de costura do jeans. Costura. Né? Graças Mas a muito Deus que pouco. ficou isso. Mas a cultura da costura é uma cultura de prestadores de serviço. São mini faccionistas que prestam serviço para Fortaleza, para Paracaraú, para as cidades maiores. Lembrando também que nós tínhamos uma das maiores gigantes da cachaça do estado do Ceará e do Brasil, Chave que era a de ouro. grande cachaça Chave de Ouro. Né? Nós tínhamos a Chave de Ouro, a bagageira e a Ipioca. Nós tínhamos a usina e Ipioca. A Ipioca também era lá. Então, assim, esses três setores econômicos fecharam. Hoje, praticamente, nós vivemos de quê? Do CAL. Do CAL, o Estado. Isso. Dos repasses federais do mundo. Não, eu tô dizendo assim, o povo mesmo vive de quê? As rendas, né? As rendas. Dos CAL, empregos locais. dos empregos locais, prefeitura, Estado, né? Benefícios federais. E mínimo da confecção. Sim. Nós não podemos viver. Até quando nós vamos viver dependendo de tudo de redenção e não menosprezando ninguém de redenção, porque mas todo filho quer crescer. todo filho quer crescer. Eu sempre brinco assim, a cidade mãe cresceu, o irmão cresceu e o outro não cresceu por quê? Entendeu? Eu acho assim, políticas públicas, vontade da gestão, dos gestores, de levantar o nome de Acarape. Acarape é uma cidade pequena. A cidade, se a gente 15 mil habitantes. Se a gente não for atrás de recursos fora, a gente não consegue. Não consegue. Nós temos um polo industrial, né, precisando de uma reforma, que fica ali onde era Macon, aqueles cantos. Na época, eu me lembro, quando no 2020, já para finalizar a última gestão que a gente teve, existia um prédio lá abandonado, precisando de uma canetada. E não tinham conseguido resolver. Quando eu soube, eu fui lá, conversei com o dono da empresa, né? E o dono da empresa, rapaz, tá para aqui, esse galpão aqui precisa disso. Aí eu disse assim, o que é que o senhor vai fazer por Acarape? Ele disse, eu vou gerar aqui 50 empregos. Eu fui lá, conversei com a gestão na época, consegui, foi beneficiado, o procurador à época foi comigo, deixou tudo engatilhado. Aberto. Hoje está lá, 50 novos empregos funcionando. É pouca coisa? É, mas é 50 pessoas que de um jeito ou do outro estão rendendo. Entendeu? E já aproveitando esse gatilho seu, falando de Acarape, de futuro, eu quero chegar aqui, passando aqui a bola para o meu amigo Alexandre, falando de eleições de 2020, certo? Já que vocês foram os candidatos, a chapa que disputou a época, né? Era o doutor Alexandre e o Zé do Franzé. Não foram eleitos pela vontade livre e soberana do voto. A democracia é isso. A democracia é isso, ganha-se, pede-se. O povo sempre terá razão e tem o direito de rever ou de continuar, ao bel prazer. Então eu quero perguntar aqui ao Alexandre quais são as impressões dele das eleições de 2020, o que foi que ele achou, como foi que se deu aquela eleição, se ele esperou aquela projeção, se ele tem alguma mágoa, se ele esperava um resultado melhor, se era realmente aquilo. Eu quero que ele abra o coração, quero que ele fale das eleições de 2020 e fale também do pós-eleição. Né? Eu quero que ele fale muito bem do pós-eleição e depois eu passo a palavra para você, porque eu acompanhei muito de perto depois do seu pós-eleição, mas eu quero começar aqui com o nosso amigo. Raimundo, assim, sinceramente, eu aprendi muitas coisas na vida e dentre elas que eu aprendi é que a gente não deve guardar mágoa de nada nem de ninguém. Se você me perguntar se isso é fácil, não é fácil. Mas eu confesso que hoje eu não tenho mágoa de ninguém. Eu acho que eu não fui eleito com o Zé porque o povo não quis que a gente fosse eleito. A democracia é isso. Eu acho que foi uma campanha muito puxada. Assim, você me acompanhou na campanha diariamente. O Zé me acompanhou, a Bruna, minha esposa, me acompanhou, a Patrícia acompanhou. Então a gente andou em praticamente todas as residências, já pensando em leito, estou no hospital, em todas as residências e casas de Acarape, né? Ouvimos muita coisa, ouvimos muitos anseios, ouvimos muitas reclamações, ouvimos alguns críticas, desabafos. Ouvimos muitos desabafos, ouvimos também muitos elogios. Mas eu acho que a gente pegou, eu e o Zé, praticamente, um final de um ciclo. Tudo na vida é cíclico, né? E eu acho que aquela gestão, ela estava encerrando o ciclo dela.
Eu acho que eu falo pro Zé, se a campanha tivesse mais 50 dias, a gente perdia do mesmo jeito. Se tivesse mais um ano, a gente perdia do mesmo jeito. Porque as pessoas estavam decididas a dar uma oportunidade a outro candidato. Sim. Por inúmeros motivos. Por estarem cansadas da gestão à época, por estarem decepcionadas, ou por quererem, não, eu vou dar uma oportunidade. Ser uma prática da humanidade, sempre querer renovar. Vou querer renovar aqui, vou dar uma oportunidade para um filho aqui de Acarape. Ou seja, o motivo você cria, né? Sim. Para você fazer aquilo que você quer. Então, perdemos a eleição. A impressão que eu tenho é o que eu poderia ter feito junto com o Zé e junto com as pessoas para que a gente tivesse sucesso. Eu fiz dentro das minhas possibilidades, né? Existiram alguns problemas administrativos que fugiram e fogem à minha alçada, né? Tipo a questão de pagamentos de funcionários, essas coisas que eu acho que também contribuíram bastante. Contribuiu para que as pessoas ficassem mais chateadas, mais revoltadas. E por que eu falo isso? Vou pegar as palavras do Zé agora. Uma cidade que tem 15 mil habitantes. 50% das pessoas ou depende do salário da prefeitura ou depende do salário do Estado. Ou seja, 7 mil pessoas dependem do governo, Sim. seja estadual ou municipal, para sobreviver. Né? Então, a partir do momento que falta para o Zé, vai faltar para o irmão do Zé, que vai passar para o comerciante, que vai faltar para o caba que vende a água, que vai faltar para a CAGES, que vai faltar... E aí fica aquele... círculo ali. Aquele círculo e ciclo degradatório econômico, que aí vai acontecer de que as pessoas vão entrar na miséria mesmo. Uma coisa sou eu, uma coisa é você, uma coisa é o Zé, ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses sem receber nosso salário. A gente sofre, mas escapa. Uma coisa é uma pessoa que ganha um salário mínimo, né, e tem inúmeros empréstimos e acaba recebendo 400, 500 reais por mês, e desses 400 atrasar 2, 3 meses. Então, assim, a gente às vezes tem que também ter a empatia de se colocar no lugar do próximo, né? E às vezes a pessoa fala assim, mas você não era o vice, por que você não pagava? Né? Falar é muito fácil. E vale fazer justiça aqui. Estamos nós três e eu sempre participei muito da campanha perto de vocês. E por muitas vezes eu lhe via angustiado, via o José angustiado, e nós sempre debatíamos que isso era uma coisa que você principalmente não podia resolver por mais que clamasse, falasse. E assim, e aqui eu não quero colocar culpa em ninguém. Claro, nós estamos só... Eu não era... Eu fazia parte da gestão e não quero dizer assim, não pagou porque não quis. Sim. Não sei. Talvez a prefeitura tivesse realmente sem condições financeiras para tal. O que eu posso afirmar é que isso foi um fator que pode ter piorado o resultado da campanha. Agravado. Né? Se as contas estavam equilibradas ou não, eu não tenho como falar isso, porque eu não tinha acesso a nenhum tipo de conta da prefeitura, eu não era secretário de finanças, né? Eu não era ordenador de despesa. O que eu posso dizer e afirmar com toda certeza é que quem recebe 500 e passa 2, 3 meses sem receber nada, a pessoa fica totalmente desestruturada. Desequilibrado. É um desequilíbrio, né? Mas enfim, são águas passadas, né? Resumindo, perdemos a eleição. Sim. Por 1.700 votos, o candidato Edilberto. E depois da eleição eu tive que recomeçar a minha vida, né? Termos financeiros, eu fiquei endividado. Desempregado. E lembro como se fosse hoje, cheguei em casa, fiz 2 ligações. No dia que eu perdi a eleição. Eu fiz uma ligação para um colega empresário, que é dono de uma rede de clínicas, que é médico, perguntando, ele disse, você começa no dia que você quiser, se você quiser começar até amanhã, você vem. E liguei para o prefeito de Capistrano, Júnior Saraiva, ele falou, Alexandre, o que eu posso lhe ajudar é você dar plantão. E aí eu comecei a dar plantão todo final de semana, sábado e domingo, 48 horas. Né? Inclusive vocês uma vez foram lá me visitar. Sim. No auge do Covid. E aí foi uma sequência de coisas ruins, contas para pagar, eu vendo a preocupação em casa da minha mulher, aí em janeiro minha mãe adoece,
pega o Covid, meu pai adoece na mesma época, os dois se internam na UTI da autoclínica. Meu pai consegue sair com 20, 30 dias da UTI, vai para o apartamento, minha mãe só piora, e meu irmão desesperado, minha irmã desesperada, eu desesperado, não tinha vacina na época, não podia entrar para fazer visita, enfim, foi evoluindo de tal forma que a mamãe chegou a falecer. Então, no dia 23 de fevereiro, minha mãe faleceu. E isso aí foi uma coisa muito ruim para mim. Sim. E eu tive que suportar o meu luto. Claro. E eu falava com você semanalmente. Era. Lembro-me. Você falava assim, Alexandre, aqui o Acarape tá órfão. O Acarape tá órfão de um líder. Só tem eu e o Zé aqui ainda se esperneando, mas nada acontece. E eu falava, Raimundo, enquanto eu não me curar desse luto, né? Essa dor não sai de dentro de mim. Não tenho condições humanas. Eu não tenho condição de ir, porque eu não vou conseguir cuidar das pessoas estando eu doente. E ouvi muito de muita gente que eu achava que era meu amigo. Ouvi muito que era invenção. Que era ingratidão. Que era ingratidão. Que o cara perder a mãe não era nada demais. Não é nada demais para quem nunca teve uma estrutura de família. Isso não é nada demais para quem nunca deu valor ao que é uma mãe. Aí não é nada demais, não. Mas para quem tinha uma relação com a mãe, como eu tinha, para mim foi o pior baque que eu sofri na minha vida até hoje. E todos que convivem comigo sabem disso. E a partir do momento que eu passei esse luto, que foi em dezembro do ano passado, as duas primeiras pessoas que eu entrei em contato foi com você e com o Zé. Lembra? Lembro. Eu disse, agora eu vou na rádio explicar por que eu fiquei ausente. Eu vou na rádio explicar por que eu não vim nem agradecer os votos que eu tive. Que foi consideravelmente ainda pesado o cenário nebuloso, 40% dos votos. Né? E vou na rádio dizer que a partir de hoje eu vou voltar a militar no Acarape e vou criar um projeto social chamado Saúde e Cidadania, que vai ser encabeçado por mim, por você, pelo Zé, para a gente tentar ajudar as pessoas da melhor forma. E foi isso. O meu pós-eleição foi isso. O meu pós-eleição foi muito pesado. Muito pesado. E quais são os planos para o futuro, depois de tudo, levando-se em conta que nas eleições 2022, agora você e o Zé encabeçaram um projeto vencedor, porque se aliaram ao líder político lá de Eusébio, doutor Acilon, e apoiaram a dona Marta Gonçalves, lá em Acarape, fazendo ela tirar 1.300 votos, né, chegando à segunda colocada no município, por somente 100 votos da candidata, do poder, da gestão, com toda a estrutura, e isso é muito importante falar. O que é que vocês pensam aí para o futuro? Eu particularmente penso que Acarape, a cidade Acarape, merece uma vida bem melhor. Tá? Eu tenho um carinho muito grande, muito especial por Acarape. Tanto é que eu acho que, excetuando o prefeito atual, eu fui o único gestor que já morou em Acarape várias vezes. Sim. Já morei em Acarape quando eu fui vice-prefeito, ali na Henrique Bessa. Sim. Hoje tem uma casa lá em Acarape. Levando-se em conta que para ser ineficiente, também não adianta, né? Mas assim, então assim, eu tenho um carinho, eu gosto de Acarape. Eu me sinto bem, tá lá. Eu me sinto bem lá no Marquinhos do Oswaldo, tomar uma cerveja, lá conversar. No nosso amigo doido, no bar do doido. Eu me sinto bem lá no doido, ouvir os gritos doido, né? Eu ver a música. Eu me sinto bem lá no Balinha, no Oswaldo, comer um pastel. Então assim, no Milton, comer um sanduíche. Então Acarape faz parte da minha vida, eu me sinto bem, eu não vou pra lá forçado, eu não vou pra lá ser um personagem. Porque eu nunca soube ser um personagem. Tanto não soube que Você é muito sincero. Eu sou extremamente sincero. E às vezes a sinceridade machuca. Mas eu prefiro machucar pela sinceridade do que pela falsidade. Sim, sim. Então eu desejo tudo de melhor para Acarape. Estou lá, estou militando, estou praticamente todo final de semana em Acarape, atendendo, ajudando da forma que posso. Tenho a ajuda do Dr. Acilon Gonçalves, não posso negar
que é um líder político que me ajuda demais, principalmente no que diz respeito à medicina, que é a coisa que seu barco maior. Que é o meu barco maior. Tem uma ajuda do meu amigo Zé do Franzé e tem um sonho de eu e o Zé do Franzé um dia a gente poder chegar à prefeitura de Acarape. Sim, por que não? Sonhar não faz mal a ninguém. Com certeza. Né? Sonhar faz parte da vida do ser humano. O ser humano precisa sonhar para continuar vivendo a cada dia. Se eu vou conseguir, se ele vai conseguir, se a gente vai conseguir junto, eu não sei. Aí vai depender das pessoas. Isso dá vontade. Agora, popular. se você perguntar assim, vocês vão fazer a parte de vocês? Com certeza. E já estão fazendo. Né? Vamos continuar fazendo a nossa parte, sem agredir ninguém, sem desejar mal a ninguém, sem falar mal de ninguém. Claro. Mas sempre mantendo os pés no chão, o trabalho e a sinceridade. Essa É a sua praxe. Esse é o nosso rumo, né, Zé? Sim. Então, eu gostaria aqui de, antes de encerrar... Pedir até desculpa aí o pessoal aí, porque eu me Não, emocionei. é emocionante, faz parte, É natural. né? É natural. Foi... Eu sou seu amigo particular, pessoal, e sei que você é muito emotivo, você é muito sincero, né? Eu convivo muito com você e sei que você é uma pessoa muito humana. O Alexandre é uma pessoa muito humana, é uma pessoa que tem um coração enorme, eu sou testemunha viva disso. Muito sincero, né? E eu sei que você jamais daria um não sem o seu coração dizer um não, e daria um sim sem o seu coração dizer um sim. Então você é uma pessoa muito diferenciada no meio político. Tem muitos políticos que gostam de estar com aquela coisa melosa, que isso a política moderna precisa abolir. O político tem que ser sincero, tem que ser uma pessoa coerente, uma pessoa que prima sempre pela sinceridade e a palavra empenhada. Então você, ao meu ver, você é esse médico, é esse político. Então, Zé, eu quero lhe perguntar aqui, antes da gente encerrar, que você resumisse como foi o seu pós-eleição, e logo após isso eu quero passar aqui as considerações finais de cada um para a gente se encerrar. Raimundo, a gente também tem que só deixar claro aqui que a nossa eleição de 2020, a derrota, ela foi uma conjuntura que não se foi feita em um mês, 2 meses. Não, ela foi construída. Foi construída. Uma derrota ou uma vitória, ela nunca é de um momento, ela sempre é construída, paulatinamente. Aquilo que eu falei, né? Isso. Um ciclo. Ela é um ciclo. Poderia estar se encerrando aquele ciclo. Sim. Paciência, as pessoas quiseram iniciar um novo ciclo. Eu sou contra, e sempre fui, você sabe isso, todas as vezes que a gente conversa, eu sempre gosto de tocar nesse assunto. Eu acho que o executivo não devia ter reeleição. Isso eu sou ciente que eu acho que é o pior caminho para um prefeito ou para um governador. E para a cidade. E para a cidade, uma reeleição. Sangra muito. Porque nos 4 primeiros anos a pessoa quer trabalhar normal. Nos outros 4, aí às vezes acaba lavando as mãos, né? E abandonando. Relaxando. Mas cada um segue. Mas eu gostaria de deixar aqui que sou contra a reeleição. A reeleição é um erro para qualquer município. Foi um erro para a República, né? A reeleição. Realmente. Então, assim, e a nossa conjuntura para 2020, né? Lembrando que a gente vinha de uma pandemia. Isso, fortíssima. Né? Fortíssima. Então, assim, muitos fatos, né, que acontecem, muita gente não conhece. Realmente é verdade. Mas nós passamos um momento muito difícil em 2020, a época da pandemia. Né? Então, assim, a prefeitura ela trabalhou 3 vezes mais do que ela poderia trabalhar na época da pandemia, para a gente não perder muita gente, porque a gente perdeu gente. Perdemos eu perdi 3 familiares numa chibatada só. É verdade, eu perdi vizinhos, amigos. Perdi minha avó por parte de mãe, perdi um tio, perdi uma tia, né? Tudo por parte de mãe, e perdi um primo. Então, na realidade, eu perdi 4 pessoas. E o Alexandre perdeu a mãe já no pós. Na segunda onda. 4. Então, assim, que fique claro que a gente vinha de um movimento que não foi fácil para a gestão, não foi fácil para mim, não foi fácil para o vereador, não foi fácil para ninguém, não foi fácil para o Alexandre, não foi fácil para o Franco. Então, assim, a prefeitura ela trabalhou 3 vezes mais sonhando numa verba que ia entrar. Então, assim... E sem poder protelar a assistência, né? Porque eu acho... Mas assim, fazendo aqui o papel do entrevistador tradicional, vocês não acham que o governo federal, aquele tempo, ajudou as prefeituras com
aumento de repasses. Tudo bem, mas se você fizer um levantamento no maciço, o nosso maciço ali, o que a prefeitura de Acarape fez com o que as outras fizeram, a Acarape deu de 10-0. Então, assim, a gente, e aqui eu estou deixando claro para a gente Sim. bem contextualizar. Entenda, nós fizemos Sendo coerente, o possível sendo e o coerente. impossível para Com o que tinha. gente não perder muita gente. Perdemos gente? Perdemos. Olha, eu imaginei da gente, eu um dia brincando com vocês, disse assim, Raimundo, nós vamos morrer todo mundo. E eu me lembro disso. Me lembro, Você passou no auge. 4 dias trancado sem botar a Sem cara botar, fora. a gente se isolou de todo mundo. Então foi um momento muito difícil. Nós viemos já numa segunda gestão, já conturbada. Então, assim, o povo achou melhor escolher outro. O que é que a gente poderia fazer? Nada. Aceitar. Nós vivemos numa democracia e eu aceito até hoje. Claro. Eu disse, não, rapaz, aí é a democracia. O jogo a gente ganha e perde. Mas que a gente vinha de uma dificuldade muito grande que era a pandemia. Se hoje passássemos por aquilo de novo, dificilmente a gente ia ter uma menor perda como nós tivemos. Então Mas, você acha que a derrota ali ensinou mais do que a vitória em rapaz, si? a derrota eu aprendi mais do que talvez nos meus 12 anos De vitórias. de vitórias. Eu vinha, né, em 12 anos sempre ganhando, 4 ganhando. Perdi. E essa derrota, eu acho que para mim, também para o Alexandre, foi muito importante. Porque, primeiro de tudo, a gente viu quem eram realmente os amigos. Eu lhe relatei isso há poucos dias na nossa conversa. Eu e você, a gente conversando, eu lhe relatei. Raimundo, o que seria, né, se não fosse eu e você aqui, para a gente estar trocando ideia e não deixar o projeto morrer. O sonho de voltar. Né? E o Quitiliano, com o nosso amigo empresário, que sempre dava seus palpites, mesmo de longe, mas sempre estava ali. E o doutor Ricardo a gente também não pode esquecer. Né? Mas assim, o pós-eleição, para todos nós, e acho principalmente para o Alexandre, foi mais difícil, porque o Alexandre perdeu a mãe. E assim, gosto sempre de repetir, eu tenho 5 mães. Né? Tenho uma mãe que me teve, a que me adotou, a que me criou, e com o tempo, a minha sogra e a mulher da gente. Então a gente tem 5 mães. Né? Eu tenho 5 mães, eu sempre gosto de dizer. Eu não quero perder nenhuma. E olha que... Eu só tinha um. E olha que, assim, me dão uma certa dor de cabeça, né? Entendeu? Mas assim, imagine um cara que só tem uma. Mas o pós-eleição, aprendemos muito, né? A gente conseguiu visualizar os erros, para que se um dia a gente conseguir chegar ao poder, a gente não cometer. A gente descobriu realmente quem são os amigos, onde foi as falhas, como foi, por que foi. Aqui foi uma conjuntura, Sim. a nossa derrota. Sim. Nós aprendemos. Quem que diria que a gente ia perder uma eleição que no último carreata nós fechamos? Nós paramos mais de 10 minutos vendo o final passar pelo início. Eu sempre gosto de dizer que ela foi uma eleição que foi sendo perdida. Ela não foi começou perdida, ela foi sendo perdida por erros de determinados agentes. Hoje, eu não me arrependo de E nada. nem tem mágoa de ninguém. Não tenho mágoa de nada. De nada. Inclusive, eu acho que hoje, o nosso projeto lá ajuda muito mais a gestão que está do que atrapalha. Com certeza. É porque a gente ajuda diretamente as pessoas. Ajuda diretamente Sim. o povo. O povo, quando a gestão não consegue e a gestão ela não vai conseguir resolver tudo a toda hora, o povo tem um escape para tentar resolver, que é o nosso projeto. Né? 2024, a Deus pertence. Né? Nós estamos fazendo a nossa parte. Lá na frente a gente vê. Eu sempre gosto de dizer que candidaturas são decididas em convenção. Ninguém sabe quem é candidato, quem vai ser, quais são os cargos. Candidato. Na convenção a gente sabe. Na Né? convenção a gente sabe. Aqui, na convenção a gente Na sabe. convenção A única gente coisa sabe. que eu sei dizer é que o projeto vai continuar Está a todo Está vapor, né? continuando. da mesma forma e que em 2024, que for melhor para Acarape. Então, aproveitando aqui a deixa de vocês, né? Eu quero aqui pedir aqui as considerações finais, agradecer a presença do José, do Alexandre, dizer que começou hoje, né, o nosso podcast X da Questão, e é um projeto bom que vai continuar, e somos pioneiros, eu acho que na região, com essa sistemática, e é sempre bom a gente conversar, manter uma linha de diálogo com o povo, e a gente vai trazer aqui as personalidades de Acarape, enfim, nós vamos começar aqui a
a conversar sobre tudo. Então, quero que você faça aí as suas 1 minuto para cada, para fazer as considerações finais e a gente encerrar, né? Já aqui se preparando para o próximo episódio. Queria agradecer a todas as pessoas. Eu quero dizer que isso aqui é um projeto realmente pioneiro, né? Que a ideia partiu do Raimundo, Dr. Brian Milhome, meu futuro compadre, que está ali escondido não sei aonde. E eu e o Zé, a gente topou esse projeto e vamos estar aqui sempre que possível gravando novos episódios. Eu não sou jornalista profissional, Raimundo não é, o Zé muito menos. Eu só gosto de conversar. Mas assim, histórias de vida, eu tenho muitas histórias e experiências de vida, tanto boas como ruins, eu também já vivi muitas. E eu espero de alguma forma que esse podcast possa ajudar as pessoas, possa clarear as ideias e esclarecer também dúvidas, né, que ficam no ar, porque uma coisa eu acho que o Alexandre fez isso por causa disso, eu acho que o Raimundo fez isso por conta disso, eu ouvi dizer que o Zé fez isso, e às vezes não é, e aqui é uma conversa informal que o que puderem me perguntar que eu respondo. E como está começando hoje, ainda uma coisa que piloto, nós vamos disponibilizar depois aí algum telefone, e nós, quem quiser perguntar, a gente tem meu número, eu vou disponibilizar para perguntar para os próximos episódios a você ou quem quiser vir aqui. A gente pergunta na lata, a gente conversa, não tem nenhum problema, né? A gente está aqui para isso, para perguntar. Fala aí, Zé do Franzé. Eu queria aqui agradecer àqueles que nos assistem, né? É um prazer, né, participar desse projeto piloto. Projeto esse que talvez como o nosso projeto social em Acarapé, é um projeto novo, um projeto Estamos sendo que deu pioneiros. certo. Estamos sendo pioneiros. Eu acho que a gente está no rumo certo. Agradecer a parceria sempre aqui do Brian, né? Nosso advogado, o Raimundo, as meninas aqui, a Patrícia e a Bruna, o Alexandre. E o mais importante, né, que fica aqui para os que nos assistem. O nosso projeto social em Acarapé, ele lá não parou. Continua, né? Nós temos um leque. Não é uma coisa eleitoreira, né? Não é um projeto. Não parou mesmo, viu? Estão aqui passando mensagem para mim agora pedindo então, assim, as coisas. Então, é muito importante esse pioneirismo que nós estamos fazendo no município de Acarapé, né? Mostrando o povo, nós somos democráticos, nós aceitamos a derrota, não deixamos ninguém para lá, estamos aqui tentando dar continuidade, ajudar o nosso povo, enquanto vida e saúde, né, nós tivermos, principalmente, eu posso falar por mim essa parte, enquanto vida e saúde eu tiver, eu vou estar ajudando o povo de Acarapé, como vocês tudo, aqui também eu posso assinar embaixo a cada um de vocês. Então a satisfação, Raimundo, participar, é um projeto novo, nós estamos aprendendo, não tem nenhum profissional aqui. Estamos aprendendo. Né? Como também o projeto nosso social, né? A gente foi com mês, teve os erros, os acertos e assim. Então o pioneirismo é isso, é abrir as portas para aquilo que o povo precisa, né? Transparência. E aqui nós vamos ser transparentes sempre que precisar. E sempre dizer, Alexandre mora em Acarapé, agora tem sua residência, eu tenho a minha, a nossa clínica também fica ali na Paulo Alves, que a gente puder ajudar, a gente não pode ajudar com tudo, né? Mas o que a gente pode ajudar, a gente sempre está ajudando, parte social, parte jurídica, né? Tudo esse projeto. Então esse projeto é muito importante, foi um pioneiro em Acarapé, né? E vem dando certo. Por que esse podcast não vai dar certo? Com certeza. X da questão, muito importante, né? Muito legal. É uma coisa nova. Eu cheguei aqui muito nervoso, que eu não sabia, mas um bate-papo bom. Informal. Ainda não está ainda melhor, porque aqui ainda não tem ainda uma canela de urubu já aqui em cima, né? Mas vai ter, vai ter, se Deus quiser. Então, meus amigos, que Deus os abençoe. Um forte abraço a todos que nos assistem. Até mais. Pronto, então é isso. Um abraço a todos. Valeu, a gente pessoal. Vai se preparar aí para o próximo episódio. Vamos ver quem que a gente convida aqui no nosso próximo X da Questão. Um abraço.